3 de junho de 2025, nesta terça-feira da 7ª semana do tempo da Páscoa, a Igreja celebra a memória de São Carlos Luanga e seus companheiros mártires. Meus queridos ouvintes da Rádio Rainha da Paz, seguidores de minhas redes sociais, vos saúdo com a paz de Jesus. Que alegria nos encontrarmos para meditarmos a palavra de Deus. Também hoje, de maneira muito singular, meditarmos a vida desses santos que entregaram a sua vida para que o nome de Jesus pudesse ser anunciado. São santos mártires. Antes de nós meditarmos o texto bíblico de hoje, é muito importante nós rememorarmos a vida deste santo que foi um irmão cristão na fé, né? Ao todo foram 22 mártires que foram mortos no reino de Uganda, lá no continente africano, dos anos 1885 a 1887, ou seja, no século XIX. Então, contando um pouquinho a história, o mais importante para nós é o testemunho dos santos, né? O que eles nos ensinam com seu testemunho. Esses 22 mártires, eles viveram lá na África, como eu falei, num reino pagão, que se chamava Uganda. E esses missionários, eles chegaram naquele lugar anunciando o evangelho de Jesus Cristo, e eles conquistaram a amizade do rei de Uganda, né? Só que quando esse rei ele vem a falecer, o seu filho assume o trono. Seu filho se chamava Muganda II. E quando o filho desse rei acolhedor assume o trono, ele já começa a não olhar com bons olhos estes missionários que tinham a amizade do seu pai. Por quê? Por qual razão? Porque este rei, ele era entregue a práticas pagãs, de promiscuidade sexual, né? O homossexualismo e outras práticas que desagradavam os cristãos, né? Então, o que acontece? Então, era na corte, né, tudo se voltava para essas práticas de promiscuidade homoafetivas. E os cristãos, né, que chegaram, inclusive, a ter trabalhos próximo à corte, eles começaram a reprovar esses tipos de comportamentos, né? Então, o rei começou a se irritar, né? Por quê? Porque os cristãos começavam a convencer os homens que serviam ao rei, que se deitavam com o rei, a não fazê-lo. Então, os cristãos começavam a evangelizar, e quando os homens que habitualmente tinham práticas sexuais com o rei, eles se convertiam, eles não queriam mais ter relação com o rei. Aí, o rei foi percebendo e ele começou a se irritar com os cristãos, chegando um momento que ele chama todos diante dele e ele diz: quem é cristão, fica do lado de cá. Quem não é, vem aqui do meu lado. E esses 22 homens, né, esses 22 cristãos, eles vão para o lado contrário ao rei, dizendo-se, afirmando-se cristãos. E o rei manda matar todos eles. Então, eles são condenados à morte, né? Não foram mortos todos de uma vez, não. Como eu falei no começo, foram mortos do ano 1885 até o ano 1887. Foram 2 anos, né? E eles eram levados para um lugar longe para ser martirizados, né? E todos foram levados juntos, caminhando para um lugar longe. E nesse itinerário de caminhada,
os guardas do rei ia martirizando e matando, um por vez, até completar os 22. Né? Então, uma história bastante forte desses mártires, um testemunho forte. Né? São Carlos, que o principal desses cristãos, São Carlos, ele foi queimado vivo. Então, começavam queimando os pés dele vivo, para que ele pudesse sentir bastante dor. Depois iam queimando as pernas, né? E assim ia subindo no corpo, queimando toda a parte inferior, até que por inteiro ele fosse queimado. Então ele morreu queimado, mas ele não negou a fé em Jesus Cristo. Quando o rei estava separando eles, né, dizendo assim, quem é cristão fica de um lado, quem não é vem do meu lado. O rei faz até a proposta, olha, vocês que são cristãos, vocês vão ser mortos. Vocês não querem deixar de ser? Porque vocês estão se colocando contra mim. Né? Olha só, as pessoas os moços que me servem, que deitam-se comigo, eles já não querem mais. Né? Vocês querem parar com essa doutrina cristã de entrar numa única prática religiosa que não seja essa e que não me atrapalhe? O rei fez a proposta. Mas os cristãos não negaram o nome de Jesus e permaneceram firmes na fé cristã. Por isso eles foram mortos. Então, meus queridos, olha só, um testemunho belíssimo dos santos, né? Às vezes nós temos religiões que se contrapõem tanto, né? A igreja que faz memória dos santos. Olha a história desses santos, gente. Quando a gente fala de santos, a gente está falando de seres humanos que viveram as dificuldades da vida como nós. Olha a fidelidade deles. Olha a fidelidade. Né? Morreram para não negar o nome de Jesus e morreram porque não se conformaram, não aprovaram práticas homossexuais e promíscuas do rei. Então, é muito forte isso para nós. Né? Muito forte isso para nós. Por quê? Porque nós trazemos em nós tantas fragilidades, tantos pecados. Né? E nós vemos esses homens que dão a vida por Cristo para não cometerem pecados. Era muito mais simples eles dizerem assim, tudo bem, a gente nega Jesus. Eu nego Jesus só com palavras, mas no coração não. Naquele tempo não, na verdade não existe isso. É no momento da provação que se espera nosso testemunho. E muitas vezes nós não conseguimos dar. Começando por mim. Né? Me chamou muita atenção a vida e o testemunho desses santos aqui. Muito, muito, muito. Porque foi por um motivo tão simples, né? Um motivo tão simples. Hoje a gente vive num mundo, né, totalmente sensualizado. E às vezes a gente vai se conformando com algumas coisas e fala, não tem problema, deixa isso pra lá, cada um faz o que quer e não sei o que. E às vezes essa mentalidade de se conformar com o mundo vai entrando em nós e também na igreja. Né? Vai entrando em nós e na igreja. E nós já não estamos mais dispostos a pagar o preço de defender a verdade. Né? Me vem muito à cabeça o Papa Leão XIV. Né? O nosso querido Papa Leão XIV, que já no início do seu pontificado já defendeu o casamento, como a igreja sempre defendeu. A família é erigida sobre a união esponsal de um homem com uma mulher. O Papa não falou nada do que a igreja nunca tenha falado, diferente
Não falou nada diferente do que a igreja tinha falado. Tudo que ele falou, a igreja sempre falou. Só que ele falou, né? Só que ele falou. E o preço que ele paga é a perseguição, são as críticas, né? São as inimizades. Às vezes, minha gente, né? Às vezes a gente se omite para poder não se indispor com situações, com pessoas, e a gente joga o evangelho no lixo quando a gente faz isso. Esses mártires, eles defenderam o evangelho e a verdade. Eles defenderam, né? Por quê? Porque o rei vivia uma vida pública e queria que aquilo se tornasse normal. Minha gente, todo mundo tem pecados, todo mundo tem dificuldades em algum ponto de viver o evangelho, mas eu não posso querer universalizar o que na minha vida é frágil e colocar o que para mim o que é pecado na minha vida, colocar como algo normal para que todos sigam. É o que tem acontecido com as pessoas hoje. As pessoas querem tornar aquilo que não é o ordinário, que não é o normal, que não é o projeto de Deus, elas querem tornar como algo normal, oficial, e todo mundo tem que descer goela abaixo. E não é assim. Mais uma vez, cada um tem as suas dificuldades, só que aquilo que nós temos na nossa carne como dificuldades de viver o evangelho, a gente não pode colocar como imposição para o outro. Não pode. Né? O problema desse rei não é nem ser homoafetivo. Não é nem esse problema. Porque até porque isso não é problema para ninguém. Cada um tem sua história, tem os seus traumas, tem enfim, tem os seus desafios na sua vida. Cada um tem sua história, cada um tem a sua constituição como ser humano. E ponto, e ninguém tem nada a ver com isso. A questão é, Deus tem um projeto. Se eu fui constituído na minha humanidade dessa maneira, que está distinta, apartada do projeto de Deus, eu não posso querer exigir que o projeto de Deus se mude por causa de mim, né? Vocês conseguem entender? O problema não é nem ser isso, ser aquilo, ser A ou ser B, né? O problema não é nem esse, o problema é querer mudar o projeto de Deus. Se você é A, B, C, D ou E, enfim, X, Y, Z, o que quiser ser, o problema é seu. O projeto de Deus continua sendo o mesmo. Como eu também tenho coisas que eu preciso me conformar ao projeto de Deus, como também você deve ter coisas que você precisa se conformar ao projeto de Deus. E nós não podemos querer mudar o projeto de Deus porque nós não conseguimos vivê-lo integralmente. É isso que tem acontecido com o mundo de hoje, né, gente? Pensemos bem. O que tem acontecido com o mundo de hoje? Isso daí. As pessoas querem mudar o evangelho e a verdade. Né? É o bendito do relativismo. Hoje, o que é a verdade? A verdade é o que eu quero que seja verdade. Então, eu tenho minha verdade e você tem sua verdade. Isso aí é uma aberração. Só existe uma verdade universal para todos. Né? Ou seja, alguém está dissonante do ideal, né? Não existe vários ideais, existe um ideal. E quem determina esse único ideal? É Deus, gente. Quem criou todas essas coisas? Quem criou esse mundo maravilhoso que está decadente por causa da nossa intervenção humana? Foi Deus. Então, Ele quem dita a lei. Ele quem dita a lei. Olha, é um assunto bem espinhoso este. Bem espinhoso, né? E quando a gente fala desses santos, não tem como não falar disso, né? Porque a história dos santos
É a história de 22 pessoas que morreram porque não aceitaram práticas promíscuas do rei, né? E foram mortas e permaneceram firmes até o fim. Então, um grande exemplo para nós. E olha, eu vou dizer uma coisa. Esse rei, ele era daquele jeito. Nós não sabemos o motivo. Mas ele podia aprender com esses 22 homens que ele mandou matar. Ele podia ir se santificando e aprendendo a lidar com a sua miséria, com a sua fragilidade humana. E nós temos na igreja, minha gente, nós não podemos ser preconceituosos com esse tipo de situação, né? Porque, olha, eu vou dizer uma coisa também. É um assunto muito espinhoso e que hoje está sendo abordado. Tem muito católico preconceituoso. Isso também não vem de Deus. Não vem de Deus. Essas questões não são questões de escolha, são questões de constituição humana. Presta bem atenção. Ninguém escolhe ser X ou ser Y no que diz respeito à sua constituição humano-sexual ou humano-afetiva. Ninguém escolhe. A pessoa é constituída daquela maneira, por um motivo ou por outro. E os motivos nós não vamos discutir aqui, porque, como não é científico, essa discussão não pode ser fundamentada na ciência, nós vamos acabar falando aqui a noite inteira e não vamos chegar numa prova concreta. Então, o motivo tem 1000 explicações. Mas uma coisa é certa, não é uma escolha, é uma constituição. Então nós não podemos ser preconceituosos com essas questões. Não podemos. Só que, por outro lado, quem se percebe nessas condições, independentemente do motivo, mais uma vez, que não interessa nessa discussão, tem que perceber que o projeto de Deus, ele é categórico. O projeto de Deus é categórico. Se essa pessoa ela não consegue cumprir o projeto de Deus, ela não pode querer universalizar a sua fragilidade. Querer que todo mundo aceite aquilo como o ideal de vida. E não é. Vocês conseguem entender de maneira bastante tranquila? Estou tentando fazer essa... É o que tem acontecido hoje. É o que tem acontecido hoje. E olha, vou dizer uma coisa a vocês. A gente atende muita direção espiritual, muitas confissões. Tem muitas pessoas nessas condições que congregam a igreja e que vivem uma caminhada de santidade. Mesmo que tenha, né? Tem os seus pecados, as suas fragilidades, as dificuldades, porque todos têm, né? Mas tem pessoas nessas condições que contribuem muito com a sua vida para o crescimento da santidade na igreja. Então a gente precisa também entender isso. A gente precisa entender isso e acolher a todos. O fato é, todos nós somos chamados à santidade que vem de Deus, dentro do projeto de Deus. É fácil? Não é, minha gente. Não é. Né? Pega, por exemplo, quem é casado, quem leva uma vida conjugal, né? Para quem não é, parece que é 1000 maravilhas, né? Ah, casou, tudo está resolvido. Não é. Por quê? Porque nós sempre vamos estar inclinados ao pecado. Sempre. A gente precisa entender isso. A concupiscência vai nos acompanhar até o caixão. Presta atenção em você. Você está solteiro, você tem os seus pecados morais, sexuais. Você começa a namorar, esses pecados começam a mudar, né? Muda só o nome, muda o tipo. Aí você casa, parece que tudo está resolvido, né? Ah, vai ter... agora eu tenho minha esposa ou meu esposo, agora a nossa vida sexual está resolvida. Não é. Vai começar o adultério no olhar, vai começar... enfim, nem vamos entrar nesses assuntos.
Vocês conseguem perceber? Ao longo de toda a vida vai ser desafiador viver o Evangelho. E é para todo mundo. E é para todo mundo. Eu não posso querer universalizar a minha fragilidade. Não posso. Que o testemunho desse santo nos ajude. Queridos, nós vamos agora invocar a presença de Deus uma vez mais, seja confirmada neste momento de oração, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos do 17 ao 27. Naqueles dias, de Mileto, Paulo mandou um recado a Éfeso, convocando os anciãos da igreja. Quando os anciãos chegaram, Paulo disse-lhes: Vós bem sabeis de que modo me comportei em relação a vós, durante todo o tempo, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e no meio das provações que sofri por causa das ciladas dos judeus. Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vós, nem de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Insisti com os judeus e gregos para que se convertessem a Deus e acreditassem em Jesus, nosso Senhor. E agora, prisioneiro do Espírito, vou para Jerusalém sem saber o que aí me acontecerá. Sei apenas que, de cidade em cidade, o Espírito Santo me adverte, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações. Mas, de modo nenhum, considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu leve a bom termo a minha carreira e realize o serviço que recebi do Senhor Jesus, ou seja, testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, porém, tenho a certeza que vós não vereis mais o meu rosto, todos vós, entre os quais passei anunciando o reino. Portanto, hoje dou testemunho diante de todos vós. Eu não sou responsável se algum de vós se perder, pois não deixei de vos anunciar todo o projeto de Deus a vosso respeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, eu gostaria vamos fazer uma breve reflexão hoje, porque hoje eu me delonguei na vida do santo, né? E no testemunho do santo, e o tempo passa tão rápido, né? Olha só essa frase última de São Paulo. Portanto, hoje eu dou testemunho diante de todos vós. Eu não sou responsável se algum de vós se perder, pois eu não deixei de vos anunciar todo o projeto de Deus a vosso respeito. Então, Paulo, ele está se despedindo, né, da igreja de Éfeso, porque ele vai para Roma, né? Porque ele vai seguir a sua viagem para Jerusalém, né? Primeiro para Jerusalém. E ele, por Deus, já foi avisado, você não vai retornar mais para essa igreja de Éfeso. Então é uma carta de despedida, é um testamento para a igreja de Éfeso. Ele conclui dizendo assim, olha, no fundo ele conclui dizendo, eu fiz o que eu tinha de fazer, eu falei o que eu tinha que ter falado para vocês. Agora vocês seguem se vocês querem, mas eu não sou responsável se alguém se perder. Aquela coisa que nós estávamos falando, né? Nós temos que dizer a verdade e o projeto de Deus, né, gente? Eu outro dia estava falando com uma pessoa, eu já falei aqui também, às vezes algumas coisas que eu prego acabam por ferir primeiramente a mim. Tem coisas que às vezes eu prego que eu tenho dificuldade de viver na minha vida pessoal, nos meus relacionamentos. Mas não é por isso que eu vou omitir. Por quê?
Porque se eu omitir, eu vou ser responsável pela vida das pessoas que podem continuar a viver de maneira errante se não ouvir minha pregação. Vocês conseguem entender? A gente tem que fazer a obrigação da gente no que diz respeito à salvação do outro. A gente precisa cumprir a missão da gente. E é disso que a palavra está falando hoje, né? E Paulo escreve esse testamento, olha só, eu servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas no meio das provações, ou seja, ele está dizendo, eu fui firme, eu segui a minha missão, eu não parei na metade. Então, um exemplo muito bonito Paulo deixa, né? De homem forte, de homem persistente. Então, para nós já um grande modelo, um grande exemplo, né? Depois, aí ele vai dizer, sei apenas que de cidade em cidade o Espírito Santo me adverte, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações. Mas eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Olha, então, ele vai continuar a caminhada, ele sabe que ele vai chegar ao martírio. No fundo é isso. Ele sabe que ele está caminhando para o martírio. Mas ele vai firme, né? Um texto que vem muito de encontro com a memória dos 22 mártires que nós celebramos hoje, né? Eles sabiam que defendendo a pureza, a castidade, eles ganhariam a inimizade do rei, mas eles permaneceram firmes no Senhor, né? Às vezes, minha gente, ser amigo de Jesus vai custar amizades, vai custar o agrado de pessoas, e a gente tem que ter consciência disso, que vai chegar um momento que a gente vai ter que mostrar a nossa fé e que nós não traiamos o Senhor. E não é fácil, viu? Não é fácil porque os nossos apegos, os nossos pecados nos traem, os nossos pecados nos fazem trair a Deus. Não é fácil. Portanto, hoje, peçamos ao Senhor, Senhor, nós nesses santos hoje celebrados, nós vemos testemunhas tão grandes, testemunhas tão fortes de fidelidade, e nós muitas vezes não conseguimos ser fiéis. Que o Senhor nos ajude para que nós cheguemos nessa mesma condição desses santos. Olha, tamanha santidade que eles estavam a ponto de conseguir entregar suas vidas por uma coisa tão simples, que eles podiam ter resolvido ali, negociado, dado uma desculpinha, e permaneceriam vivos. Olha o tamanho da santidade desses seres humanos, desses 22 seres humanos. Que o Senhor nos ajude, que nós também nos mantenhamos fiéis a vós, Senhor. Meus queridos, que esse seja o nosso desejo nessa terça-feira. São Carlos Luanga e seus companheiros, que, entregando a vida pelo nome de Jesus, já se encontram na glória de Deus, que eles intercedam por nós. Esses mártires foram canonizados no ano de 1964 pelo Papa Paulo VI. Contemos hoje, nessa terça-feira, com a intercessão deles. Queridos ouvintes da Rádio Rainha da Paz, queridos seguidores de minhas redes sociais, desejo a vocês uma excelente terça-feira, muita paz, saúde e persistência em Deus. Você que está ouvindo a Rádio Rainha da Paz, continue com a nossa programação, ouvindo uma boa canção para alegrar o espírito, a alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Força e coragem. E amanhã nos encontramos com este programa Reflexão Diária. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.